pessoal, dando continuidade aos conteúdos. Essa semana eu vou tratar com vocês de um assunto novo, que é os persas. Nem tão novo assim, porque foi a temática do trabalho que eu pedi para vocês no bimestre passado. Então, vou deixar uma apresentação passando na tela, com os principais pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês e vou comentando ao longo da apresentação, tudo bem? Só para lembrar, nesse ano, contando o período de quarentena e o período presencial, a gente já abordou algumas temáticas. Começamos por pré-história, Mesopotâmia, Egito Antigo, Fenícios e agora persas. Falando de persas, um pouco da origem, eles são um povo de origem indo-europeia. Chamavam a si próprios de arianos, e daí vem a palavra Irã, né? De Airan, de ariano, que é como eles chamavam a si próprios. Persas, a palavra persa, é como os gregos denominavam esse povo. Se vocês observarem hoje a região que foi ocupada e desenvolvida inicialmente pelos persas lá no passado, é mais ou menos o que corresponde ao Irã atual. Esse povo teria se fixado no Planalto iraniano por volta de 1200 a.C., e nessa região eles passaram a praticar a agricultura de subsistência e também fazendo a pecuária, a criação de animais nesse território. Então, com o passar do tempo, eles foram se desenvolvendo, foram melhorando suas técnicas de cultivo, dando ênfase também no aumento de seu território, e eles puderam praticar algumas guerras contra os povos vizinhos e aos poucos irem ampliando a sua área de domínio. A gente pode falar que o período de virada, né, de desenvolvimento maior dos persas rumo à criação, ao estabelecimento de um império, ele se deu a partir do governo do imperador Ciro o Grande. E o Ciro tem algumas realizações importantes dentro de seu governo. Por exemplo, ele comandou a unificação das tribos persas que viviam dispersas pela região e também comandou algumas expedições militares contra os povos vizinhos, dominando esses povos e ampliando a sua área de domínio. Mas o feito mais importante do Ciro foi quando, por volta do ano 559 a.C., ele comandou uma ofensiva que derrotou definitivamente os Medos. Os Medos são um povo de parentesco muito próximo com os persas, que rivalizava com esse povo o domínio dessa região do Planalto iraniano, e em determinados momentos, inclusive, dominavam os persas, obrigando-os a pagar imposto. Essas realizações do Ciro são importantes para colocar os persas no rumo de um domínio maior da região para conseguirem no futuro estabelecer um império. Por isso que o Ciro ficou conhecido com o nome de Ciro o Grande. Ele comandou o início da formação do Império Persa. E esse território foi sendo imensamente ampliado também depois da morte do Ciro. A gente pode citar como talvez o exemplo do maior imperador persa, o Dário I. E o Dário I era neto do Ciro o Grande. E ele comandou diversas guerras de expansão do território persa, alcançando um imenso sucesso. Ao longo do auge, então, do Império Persa, que se deu durante o governo do Dário I, o território abrangia áreas que iam desde o Egito Antigo, que foi dominado por eles, que é essa área em amarelo, mais próxima da legenda do mapa, até um pedaço do subcontinente indiano, que está aí no leste, no extremo leste do mapa, nessa área mais em marrom. Território gigantesco, que é considerado o maior império então formado. Pensando na melhoria da administração do seu território, o Dário I foi, ao longo do seu governo, tomando uma série de medidas no sentido de dar mais coesão ao seu império e tornar o seu trabalho um pouco menos difícil, menos complicado. Então, a gente pode citar como medidas para melhorar a administração do território a criação de satrapias, a abertura de estradas, a unificação da moeda dos pesos e medidas e também a criação de um moderno sistema de correios. Mas cada um desses elementos a gente vai tratar com um pouco mais de calma. Começando pela criação das satrapias. O que eram as satrapias? Eram unidades administrativas do império. Cada uma dessas unidades administrativas, que a gente pode dizer assim, se o Império Persa era um país, é como se cada uma das satrapias fosse um estado, né? Mal comparando. E cada uma dessas unidades administrativas, dessas satrapias, eram governadas por um sátrapa. E esse sátrapa era era indicação direta do imperador e respondia à sua autoridade. E poderia ser retirado desse posto se o imperador assim o desejasse. A Pérsia era formada por cerca de 20 regiões administrativas, ou seja, por 20 satrapias. Outra questão importante ocorrida ao longo do governo do Dário I foi a criação de estradas. E essas muitas estradas construídas ao longo do seu governo tinham como objetivo principal interligar as diferentes partes do império, né? Tanto economicamente quanto facilitando a circulação de tropas. A estrada mais importante criada ao longo do governo do Dário foi a Estrada Real, que tinha cerca de 3 mil quilômetros de extensão. No mapa aqui vocês conseguem ver as estradas principais e o tamanho delas mais ou menos. Pra vocês terem noção do tamanho da Estrada Real, por exemplo, 3 mil quilômetros de extensão é a distância que separa as cidades de São Paulo
e Natal, no Rio Grande do Norte. Como o Império era muito grande, habitado por uma série de povos de origens distintas, com sistemas de cobrança de tributos diferentes, com moedas diferentes, com unidades de peso e medida diferentes, o Dário, pensando na melhoria da administração, principalmente com foco na coleta de impostos e desenvolvimento das diversas atividades econômicas, ele instituiu uma moeda única, o dárico, passou a ser válida em toda a região do Império, independente da satrapia, e também ele uniformizou, ele padronizou o sistema de pesos e medidas. Outra inovação importante desse governo foi a adoção de um moderno sistema de correios, que tinha como objetivo levar as mensagens, fazer com que as mensagens chegassem ao seu destino o mais rápido possível. Como é que funcionava esse sistema? Cada estrada tinha diversos postos de correio, e cada um desses postos contava com a presença de um funcionário, e esse funcionário contava com um cavalo. Ambos estavam sempre bem descansados e bem alimentados. Quando um funcionário de um posto recebia uma mensagem, ele não tinha como dever levar a mensagem até o destino final. Imagina que o destino final da mensagem tivesse a 300 quilômetros de distância. Ele teria como objetivo levar a mensagem somente até o posto de correio seguinte. Agora imaginem um exemplo que cada posto tem um intervalo para o próximo de 20 quilômetros. Então, a cada 20 quilômetros, uma estrada tem um posto de correio. Se eu tenho como objetivo levar a mensagem somente até o posto seguinte, eu posso andar numa velocidade muito grande com o meu cavalo e chegar muito rápido ao próximo posto. E assim que o próximo funcionário receber a mensagem, ele já pode pegar o cavalo dele e imediatamente se dirigir a toda velocidade ao próximo posto. É muito mais rápido a circulação da mensagem nesse esquema do que, por exemplo, se uma mesma pessoa com um único cavalo percorresse toda a distância. Então, esse sistema de correios fazia com que a mensagem chegasse mais rápido e era a forma mais eficiente de levar uma mensagem de um lugar a outro até então conhecida. Agora, tratando de religiosidade, a gente pode falar da principal religião entre os persas, que era o zoroastrismo. O zoroastrismo foi uma religiosidade desenvolvida no século VI a.C., né, que é o século 500 a.C., e ela tem esse nome porque o principal criador foi um pensador chamado Zoroastro, que também é conhecido com o nome de Zaratustra. É que Zoroastro é o nome persa e Zaratustra é a versão grega desse nome persa. Então por isso que ele é conhecido por esses dois nomes, mas se trata da mesma pessoa, do criador da religião, que a gente conhece com o nome de Zoroastrismo. E essa religiosidade criada dentro do território persa é uma religiosidade dual, ou seja, ela crê na existência de duas divindades, de dois deuses. Diferente das formas de religiosidade que a gente viu até aqui, entre os povos da Mesopotâmia, entre os egípcios, que eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses, os zoroastristas acreditam na existência de apenas dois, por isso uma religião dualista. Viria então duas divindades, um que representa as forças do bem, que é o Ahura Mazda, e outro, o seu irmão, que representa as forças do mal, Arimã. Aquelas pessoas que optam pelos caminhos do bem, que promovem boas ações ao longo da vida, que são solidárias, enfim, que praticam, que espalham o bem, quando elas morrerem, elas vão habitar a morada de Ahura Mazda. Agora, se as pessoas cometem más ações, se são más, ruins umas com as outras, quando elas morrerem, elas vão habitar a morada de Arimã. Percebam que o zoroastrismo, sob alguns aspectos, ele é base, ele é inspiração para o cristianismo. A gente pode pensar em comparação às duas religiosidades, a questão das forças do bem e do mal, né? A gente pode pensar também uma outra comparação, que é que as forças do bem são representadas por um ser e as forças do mal por outra. A diferença é que no zoroastrismo, as forças do bem é um deus e as forças do mal outro deus. E no cristianismo, as forças do bem são um deus e as forças do mal um ser que não é considerado deus, né? Que seria, no caso aqui, o diabo. Mas são semelhanças. E a ideia também de que há um lugar bom para onde se vai depois que morre, se você praticar boas ações. No cristianismo, o paraíso. No zoroastrismo, a morada de Ahura Mazda. E por outro lado também, comparando com o cristianismo, né, o equivalente ao inferno seria a morada de Arimã. Então a religiosidade persa, como vocês podem perceber por esses elementos, foi fonte inspiradora, junto com, por exemplo, o judaísmo, para a formação e criação da religiosidade cristã. Bom, também tem outros pontos que poderiam ser tratados sobre os persas, como, por exemplo, as guerras médicas, que foi um conjunto de conflitos entre os persas e os gregos. Na época, os persas eram liderados pelo imperador Xerxes, e esses conflitos tiveram como resultado
a derrota dos persas. Eles buscavam invadir regiões gregas para ampliar a sua área de domínio, mas acabaram sendo impedidos. Mas das guerras médicas a gente trata quando a gente for falar de gregos. Então fico por aqui.